Brasil, a taxa maior, a taxa que comanda toda a economia aqui, chama-se taxa Selic, tá? Taxa Selic. O nome dela não importa, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa básica de juros da economia brasileira. É ela que comanda se os juros vão subir, se os juros caem, se a inflação aumenta, se a inflação diminui, se as pessoas estão consumindo mais, estão consumindo menos. É essa taxa que a gente tem que ficar de olho, tá? Um outro indicador importantíssimo para a gente passar a ter atenção agora é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? Os bancos, eles fazem depósito entre eles. O Banco Central cobra deles metas de investimento, meta de empréstimo, meta de tudo quanto é coisa. E quando eles não atingem essas metas, eles trocam depósito entre eles para cobrir a meta. Então é o Itaú emprestando para o Bradesco emprestando para o Banco do Brasil e assim vai, até fechar redondinho para ir para o Banco Central. Tá? E é por isso que esse certificado de depósito bancário, o CDI, ele virou uma taxa de referência para os investimentos. Tá? E o IPCA é o outro índice que a gente tem que ficar super atento, que é a inflação aqui do Brasil. Tá? Então, a gente entendendo esse movimento da economia, da lei da oferta e da procura, entendendo a taxa de juro mãe do país, que a gente vai identificar qual que é lá da Holanda, a gente entendendo como que está o CDI e o IPCA, a inflação, a gente consegue entender bem esse movimento e aplicar em investimentos que vai nos trazer bons rendimentos. Qual que é a relação entre esses indicadores? Tá? A taxa Selic e o CDI, eles andam juntinhos. Quando a Selic está alta, o CDI também está alto. Quando a Selic está baixa, o CDI também abaixa. Por exemplo, nesse momento, aqui no Brasil, a taxa Selic está em 10,50%. E o CDI está em 11,48? Acho que 11,48. Então, tá vendo? Estão juntinhos, tá? Se a taxa Selic cai, o CDI também vai cair. Talvez não na mesma proporção, mas ele cai também. Então, a gente diz que então, observa que é a taxa Selic mesmo que comanda, tá? Se o CDI vai ficar alto ou se ele vai ficar baixo, porque tudo depende dela, tudo depende da taxa Selic, tá? Agora, e a Selic em relação à inflação, em relação ao IPCA? Aí essas já andam separadas, tá? Por quê? Porque a taxa Selic, por ser a taxa mãe da economia, a taxa básica que regula tudo, ela é um instrumento para controlar a inflação. É o que está acontecendo aqui agora no Brasil. Eu não sei se você chegou a acompanhar, mas a taxa Selic, ela estava em 13%, 14% aqui, desde 2023. Isso porque estava alta, porque estava controlando a inflação, que significava que a inflação estava baixa, né? E aí o governo começou a baixar a taxa Selic, começou a baixar para tentar equilibrar, né? Só que o que acontece? A inflação começou a subir. Então hoje ela estacionou em 10,5% e não tem previsão de abaixar mais esse ano, porque as previsões de inflação no Brasil continuam alta para esse ano. Principalmente com as questões do Rio Grande do Sul, sabe?